Fala pessoal, tudo certo com vocês? Começando agora mais um teste de viagem e o carro da vez é o novo Volkswagen Polo na versão Highline, carro já 2023, super polêmico aí, perdeu algumas coisinhas agora na linhagem de 2023, inclusive potência também, então agora a gente tem a motorização rendendo 116 cavalos de potência contra 128 do 2020, 21, enfim. Então nesse vídeo eu vou passar para vocês as impressões tanto de consumo quanto de performance, a suspensão do carro, assim por diante. A gente vai fazer uma viagem saindo de Blumenau, Santa Catarina para Lages, Santa Catarina, aproximados aí 230 km de viagem. Geralmente a gente vai até Taió, a gente vai até agora um pouquinho mais longe com o carro. Então acompanhe o vídeo aí que em breve eu mostro mais para vocês, vou passar consumo, enfim, tudo para você que está pensando em comprar o carro. Galera, já rodamos aqui então 32 km com o novo Polo, a nossa média de velocidade está em 50 km por hora, tem alguns caminhões aqui na BR-470, mas às vezes dá para colocar 80, 100, enfim. E a nossa média de consumo já está em 18,3 km por litro. Lembrando que ainda não pegamos nenhuma aclive, nenhuma serra, mais pra frente a gente vai ter uma serra na cidade de Ibirama, para quem conhece, eu vou mostrar para vocês, para a gente ver qual vai ser a nossa média de consumo final. Eu quero pelo menos tentar chegar lá até uns 18 km por litro, 17,5, 18, tentar chegar nessa média lá que eu acho que o carro consegue sim. E um dos principais pontos da linha 2023 do Polo agora é a redução de potência, né? Então agora a gente tem um carro que tem 116 cavalos. Confesso para vocês que eu não sou dono de Polo, então eu não sinto isso. Andei bastante com o 200 TSI de 128 cavalos, tanto no Polo quanto na T-Cross, no Nivus, enfim. E eu sinceramente não senti diferença. Claro que talvez você sinta diferença quando vai pisar tudo no acelerador, fazer uma arrancada ou fazer uma ultrapassagem, talvez você sinta um pouquinho mais, mas a gente fez uma ultrapassagem antes de uma carreta, então realmente precisava de mais fôlego. Eu particularmente não senti tanta diferença do carro assim. Outra diferença é que ele perdeu as rodas 17 polegadas para as rodas 16 agora. Senti que ele está bem macio, o carro, bem macio mesmo, está bem gostoso de guiar. A direção dele é bem direta, olha só como ela tem essa precisão aqui na direção. Mas eu sinto que em questão de estabilidade, fazer uma curva às vezes um pouquinho mais quente, digamos assim, ele vai balançar um pouquinho mais. Não tanto quanto um Argo talvez, mas ele tem um certo molejo, digamos assim. Não é algo perigoso, nada disso, mas não é aquela coisa sentado no chão, digamos assim, que nem tinha com roda 17 antes ou que nem um GTS, por exemplo. Então realmente ele tem um certo balanço justamente para o conforto. Mas inclusive o conforto dele me surpreendeu bastante, o carro é bem macio nesse ponto. A gente, para quem conhece aqui a BR-470, olha só o naipe da rodovia, é uma rodovia bem ruim e a gente não sente tanto assim as irregularidades do asfalto. Outro ponto que ele perdeu infelizmente é o freio a disco nas rodas traseiras. Agora a gente tem freio a disco a tambor aqui no carro e assim ó, no dia a dia eu particularmente também não senti tanta diferença, agora também não senti muita diferença. A hora que você realmente vai sentir diferença numa descida de serra, por exemplo, ou quando precisa frear mais bruscamente, digamos assim. Mas agora, andando numa situação mais tranquila, eu particularmente não senti tanta diferença do disco para o tambor, digamos assim. O consumo agora até subiu, está em 18,7 km por litro, então no decorrer da viagem eu vou mostrando aí mais para vocês. Galera, chegamos aqui agora na nossa primeira parada aqui em Rio do Sul, mostrar aqui um pouquinho para vocês. Então rodamos 80 km com o carro, tempo de 1 hora e 22 minutos de percurso, 59 km de velocidade média e o consumo de quase 20 km com litro, cara, realmente muito bacana. Galera, realmente um consumo muito bom, tinha bastante caminhão na estrada, então a gente não consegue andar acima de 100 km por hora, mas realmente nessa velocidade dá para fazer uma média bem legal, entre 80 e 70 por hora realmente. O carro fica de sexta marcha com giro bem baixinho, realmente o consumo melhora bastante. Estou gostando bastante do carro, não senti falta de potência em nenhum momento. A gente fez sim ultrapassagens de caminhões em momentos que precisa realmente de um gás a mais. Ali atrás também vocês viram nos takes, a gente passou também por uma serrinha. Então nesse quesito de performance, digamos assim, de uso normal e também consumo, o carro está bem legal. Pessoal, já estamos aqui agora nas proximidades da famosa Serra da Dona Francisca, a Serra dos Ilhéus aqui em Santa Catarina. E agora a gente está fazendo uma média de consumo de 18,8 km com litro, já rodamos 146 km, ainda faltam 80 km por fim da nossa viagem. Eu cheguei a fazer 20 km com litro com ele lá antes, só que a gente vai pegando serrinhas, a gente parou no posto, por exemplo, para tomar um café, então você vai sair do posto. E até uma coisa que eu percebi é que quando você precisa passar, vamos supor, de 2.500, 3.000 giros, o consumo dele dá uma declinada legal.
Fato do motor 1.0 dele ser um motor menor, é mais para o uso urbano, digamos assim, e quando você exige um pouco mais dele na rodovia, ele vai bem, enfim, mas querendo ou não, ele gasta um pouco mais em relação na cidade, por exemplo, né? Claro que sim, o consumo do carro é muito bom, 18,6 km por litro, tá marcando aqui agora, é muito bom sim, mas realmente tem essa diferença, né? Quando a gente passa dos 3.000 giros, ele passa até, por exemplo, de 100 por hora, ele já começa a te gastar um pouquinho mais. Vou reduzir para 40, que agora a gente está passando numa serra, em radar aqui, enfim. Mas no geral o carro é bem legal. Essa motorização 1.0 TSI realmente ela tem uma certa vibração a mais, um barulho a mais, né? Então, isso a gente já está até acostumado, né, com os outros carros. Então, tanto Nivus, T-Cross, assim por diante. E chegando lá no destino, eu mostro para vocês também qual vai ser a nossa média de consumo. Mas eu acredito que vai se manter, então, nesses 18 km por litro que eu comentei com vocês no começo do vídeo. Então é isso aí, galera. Já chegamos aqui no nosso destino final. Breitkopf Caminhões e Ônibus aqui de Lages. Aproveitar também e já agradecer ao pessoal da Breitkopf Volkswagen lá de Blumenau por ter aqui, então, cedido o polo para a gente fazer essa viagem para vocês. E bora agora ver o consumo final do carro, galera. Então a gente chegou aqui agora. Foram 226 km rodados. Deixa eu entrar aqui e fechar a porta. Então tá aqui, ó, 226 km rodados, 3 horas e 46 minutos de viagem, velocidade média de 60 por hora, 19 km por litro. Galera, seguinte, gostei da média do carro sim, gostei do carro. Essa velocidade média, ele justamente aqui tem muito caminhão, aqui em Lages no geral, é uma região muito madeireira, então a gente tem bastante caminhão carregado de tora, por exemplo, que anda devagar, a gente tem que ultrapassar de vez em quando, exigir mais do motor, então até se você tivesse pegado uma via duplicada, lá em São Paulo, né, uma Anhanguera, uma rodovia Ayrton Senna, uma BR-101, talvez o consumo seria até melhor, você bota 100 por hora no piloto automático, 80 e vai embora, né? Então talvez até chegaria no 20 por litro, mas a gente pegou aquela serrinha de Birama, pegou Serra da Dona Francisca, que é puxadinha, depois tem bastante depressão, né, aquelas subidas e depois os declives, então assim, tá na média do carro, gostei sim do consumo dele, gostei bastante. O único ponto do Polo dessa motorização 1.0 é o ruído, que é um pouquinho maior em relação a 1.4, por exemplo, mas no geral o carro me surpreendeu bastante, gostei bastante sim. Lembrando, né, é um carro que ele meio que desceu de nível agora, chegou, né, algumas versões para substituírem o Gol, por exemplo. Essa daqui, né, continua sendo a mais completa, apesar de ter perdido, por exemplo, roda 17, perdido um pouco de potência, enfim. Mas no geral, tecnologias, multimídia, painel de instrumentos, piloto automático, ar-condicionado digital, ele permanece com tudo. Inclusive também outra característica é que agora que os bancos são inteiriços, né? Inclusive esse banco eu gostei bastante, não pelo fato dele ser inteiriço, mas pelo fato da aba lateral dele aqui, ela ser bem fechada. Então você vai jogar numa curva, às vezes você precisa entrar um pouquinho mais forte, o banco não te deixa escapar aqui na curva, é bem legal isso. Tá certo, pessoal? Então basicamente esse daqui foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aqui embaixo o seu like, não se esqueça também de curtir e compartilhar com seus amigos, se inscreva no canal também, é muito importante, e siga a gente lá no Instagram, @curiosidade automotiva, a gente posta diversos vídeos, novidades, comparativos, enfim, tudo do mundo automotivo e também, claro, dos caminhões lá para vocês. Tá certo, pessoal? Então é isso daí. Mais uma vez também agradecer aos nossos parceiros da Volkswagen Breitkopf lá de Blumenau, ao grupo no geral, por ter cedido aqui o carro pra gente. Tá certo? Então é isso daí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!